Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit e ao canal do Marmota contra o Sistema. Hoje é dia 14 de janeiro de 2022, são 16 horas aqui na Alemanha. Hoje eu vou contar para vocês a história dos humanos e animais. Prestem bem atenção, vou começar a falar dos humanos e mais para frente dos humanos que saíram daqui como perdedores e foram vivenciar a vida do jogo que estamos em forma física animal. Primeira parte. Era uma vez seres magníficos, não do nosso mundo, mas de um outro lugar. Nem de mundo podemos chamar, mas chamaremos de lugar, que nem podemos imaginar como seja, pois estamos limitados nas prisões do nosso mundo e em forma física humana. Esse corpo humano atual. Esses seres poderosos foram atraídos para uma cilada. Seus poderes foram roubados e eles transformados em meras pecinhas de um jogo injusto e cruel. Sim, o que eles estavam vivenciando é como um filme de um jogo sádico e cruel, mas que os enganavam sobre todas as coisas. Sobre a verdade de quem eles eram e de onde vieram. E afinal, o que estavam fazendo ali? Qual o sentido para estarem vivendo este corpo, essa historinha chamada vida? Tiveram que jogar às cegas. Tinham muitas dúvidas e questionavam, mas estavam sempre sendo enganados, o tempo todo recebendo ilusões e enganações como respostas para dificultar suas chances de saírem completamente livres desse falso mundo em que foram inseridos. Para saírem livres completamente, tinham que descobrir a verdade sobre eles mesmos e sobre o lugar, as pessoas e coisas que os mantinham aprisionados. E alguns deles, infelizmente, não conseguiram sair livres como pensavam que estavam. Na verdade, levaram com eles crenças, informações, imagens, palavras e tanto mais que servem como tornozeleira eletrônica, como as que os prisioneiros recebem. Não era bem assim, mas comento sobre elas para melhor entendimento. Então, por causa dessa tornozeleira, entre aspas, não puderam ir muito longe. Sentiram-se repuxados, aprisionados. O que estava acontecendo? Por que não se sentiam livres do jogo? Seus corpos já estavam decompostos. Eles não estavam mais lá. Estavam fora, mas não estavam livres. Como podia ser? Eles foram barrados na saída completa do jogo. Não puderam dar baixa, não puderam simplesmente largar tudo. Para vocês entenderem, é como se houvesse um sensor denunciando que eles não estavam livres, não haviam quitado o jogo corretamente. Mas sim, esse sensor estava acusando que eles estavam carregados de bagagens que pertenciam ao jogo, portanto, não pertenciam a eles. Não tinham o direito de sair daqui com elas. Pobres seres enganados, pensando que estavam livres, continuavam aprisionados. Falharam, mesmo depois de muito tentar. O jogo não os deixou ser livres, ou eles não se esforçaram para ser livres, não se esforçaram pela própria liberdade. Foram considerados perdedores e maus jogadores.
perderam muitos pontos e foram obrigados a entrar em um outro nível do jogo. A morte daquele corpo anterior, de forma física de humanos, não foi suficiente. Eles não souberam entender o que se passava, se entregaram às ofertas, atrações, encantos, fascínios, desejos, medos, obediências, etc. Confiaram em pessoas erradas, não seguiram os corações bondosos deles, se deixaram se deslumbrar e encantar por todos os prazeres ou confortos, porque ouviram as vozes erradas. Se tivessem ouvido apenas a voz do coração de cada um deles, teriam tido melhores resultados. Se deixaram levar por aparências das pessoas e também de situações. Acreditaram em historinhas e em personagens que a eles as historinhas contaram. Não resistiram a muitas atrações, a muitas tentações do jogo. Sucumbiram a muitas outras manipulações e ciladas que eu já perdi há alguns anos, listando muitas delas em muitos vídeos, amorosamente explicando. Pobrezinhos dos perdedores humanos, não conseguiram perceber que o jogo jogava com mentiras e escondia verdades. Confiaram naqueles que ofereciam saídas, respostas e verdades dentro de um mundo de mentiras e mentirosos. Como Medusa, esses mentirosos encantaram os pobres seres que antes magníficos, agora apenas meros escravos derrotados. Mas não são de tudo culpados. Eles foram atraídos, enganados, iludidos e manipulados. Não souberam perceber a tempo suas falhas. Mas teve aqueles que, por pura inércia mental, não quiseram reconhecer seus erros, suas falhas, não quiseram se unir com outros que não mais queriam o sistema do jogo. Deram as costas e se uniram com os enganadores, que pareciam oferecer algum benefício, segurança ou prazer. Pois eles gostavam de sustentar mais o sistema como era do que se responsabilizar por construir um novo outro, mais justo e amoroso. Na verdade, eles diziam que um mundo assim era utopia, afinal, o bem e o mal se equilibravam, era assim que tinha que ser e pronto. E repetiam a mentira que muitos mentirosos inculcaram em suas cabeças. E também, um mundo melhor, se pudesse existir, daria muito trabalho, pensavam eles. Outros preferiram cruzar os braços e esperar os salvadores, personagens do sistema que chegassem para salvar, modificar e corrigir o mal do mundo. Alguns, pensando em todo esse trabalho e responsabilidade, reclamaram que não poderiam desfrutar ou usufruir da vida deles, afinal, só se vive uma vez. Outros, em voz alta, com firmeza disseram: não é meu tempo, precisa se respeitar o tempo de cada um. Se acomodaram em todas essas desculpas. Repetiam essas mentiras tomadas como verdades para se sentirem confortáveis na falta de reação e união para uma mudança na vida deles e de muitos outros que dependiam do que cada um que estava dentro do jogo aceitasse ou negasse. Eles tiveram chances para negar o mundo de falsidades, crueldades, falhas, ilusões e todas mentiras, mas não fizeram. Eles só se engajavam naquilo que pudesse se encaixar
com um mundo de crenças e manipulações que vivenciavam como verdade. Isso porque eles pensavam que se seguissem fazendo assim, obteriam bons resultados de tudo aquilo que acreditavam que era necessário para que as coisas no mundo deles e no mundo de todos funcionassem. Todos esses estavam presos aos prazeres que assumiram para eles, presos no orgulho, egoísmo e vaidade. Estavam convictos que sabiam de tudo. Ou que conheciam os que sabiam, ou estavam em grupos ou movimentos, organizações, sociedades, seitas, religiões que possuíam livros, líderes, personagens com poderes, e esses sim, para eles, tinham a verdade. Essa arrogância, essa teimosia, egoísmo e vaidade, juntamente com tantos outros sentimentos, não os deixaram conhecer a eles mesmos, nem descobrir onde estavam, quem eram essas pessoas e coisas que eles deram confiança e poder. E a queda foi certa, não tinham mais chances. Para sair do jogo, não podiam ter saído dessa maneira. Eles tinham que lembrar quem eles tinham sido antes. Se tivessem negado as atrações e todas as ofertas e ciladas do mundo de falsidade, teriam deixado para trás todas as bagagens e pertences do sistema do jogo. Saindo assim, é como se eles devolvessem o que não era deles. Eles eram seres de amor e verdade. Se tivessem lembrado e deixado as mentiras, falsidades, enganações, ciladas mentais e físicas que os aprisionaram por muito tempo, tudo dentro do jogo sujo e cruel que estiveram aprisionados, se tivessem deixado tudo e todos para trás, todo o aprendizado e conhecimento limitado do jogo, eles teriam saído livres. Agora vamos olhar para eles sendo enviados para o novo nível do jogo. Foram avisados, teriam que vencer o novo nível do jogo, um nível completamente preparado para perdedores. Havia uma grande expectativa. Eles queriam se livrar desse jogo cruel definitivamente. Mas não teve jeito, foram jogados para outro nível em forma física de animais. Alguns desses perdedores entraram então na grande arena de animais, chamada de natureza. Uma natureza manipulada para que eles duelassem entre si e tentassem matar para viver ou escapar para viver. Agora estavam eles em corpos de animais. Alguns deles entraram nesta arena chamada natureza como caçadores, outros como caças. Eles tinham que sobreviver, aprisionados em suas novas formas físicas. A hibernação mental começaria logo após algum tempo depois do nascimento, nessa nova forma física. Isso aconteceu também quando eles entraram na forma física de humanos, em corpos de bebês humanos. O mesmo iria acontecer agora. Somente a forma física deles seria outra. Agora, essa hibernação mental iria se repetir em corpos de bebês de alguma espécie animal que eles iriam assumir. Iriam esquecer de novo quem foram, o que fizeram, mas teriam que lembrar, o jogo ficou mais cruel. Tinham que se lembrar quem eles foram antes, 2 vezes, retrocedendo nas lembranças,
Se eles ainda podiam entrar nesses arquivos e pudessem lembrar que já tinham sido humanos, e antes de ser humanos, quem foram eles também? Agora ficou mais difícil. Quando eram humanos, tinham apenas que lembrar quem eles eram antes de ser humanos. Na forma física de animais, teriam que lembrar quem foram como humanos e lembrar como eram eles antes de serem humanos. Cada vez mais o jogo vai dificultando a lembrança original. Tinham que lembrar e descobrir o que fizeram com eles, para que pudessem recuperar os pontos perdidos e alcançar a liberdade final dessa cilada que foram atraídos. Precisavam sair devolvendo as bagagens do sistema, tudo que levaram já com eles, quando perderam anteriormente como humanos, crenças, apetites, prazeres, distrações, gostos, desejos, o que aceitaram como verdade e se deixaram influenciar, vivenciando a tal realidade do jogo, conforme as influências recebidas, de tudo que aceitaram, obedeceram, defenderam, tomaram para si como deles mesmos, sustentando e promovendo o quanto puderam todo este mundo de mentira. E sentimentos e emoções que foram manipuladas pela central do jogo também não podiam ser levados, pois aconteceram por tudo que o jogo proporcionou. Como que eles ganharam esses sentimentos e emoções? Depois que aprenderam a falar, receberam palavras, a escrita, foram lendo, foram montando historinhas na cabeça deles, o sistema foi dando mais em forma de filmes, de séries, de novelas, e tudo isso vocês podem encontrar em outros vídeos para melhor compreensão. O que é do jogo e ponto final. Se levou, tem que devolver. Vamos pensar. Eles chegaram numa forma física de humano, mas eles também não são humanos. Eles chegaram depois na forma física de animais, mas também não são animais. Se eles não eram o que estavam vivenciando, como poderiam sair daqui pensando ser humanos ou pensando que eram animais? Ou sair daqui agindo como se fosse o que pensavam que estavam sendo antes de morrer. Na verdade, eles nunca se foram do jogo, mesmo quando pensaram que saíram. Eles estavam, então, ainda dentro do jogo e não sabiam. Pensavam que ao morrer acabava ali. Outros pensavam que iam para o inferno e qualquer outro tipo de mundo astral, qualquer coisa. Mas não esperava por essa, não tinha nada a ver com o que o jogo ensinou a eles. Se estivessem fora do jogo, nunca mais sofreriam, nem ficariam em hibernação mental, não ficariam confusos, não seriam castigados. Se ainda estavam sem lembranças, sem saber, em conflito, em confusão, é porque não saíram. Não se pode sair do jogo ainda tendo no mental qualquer crédito que deu ao sistema do jogo. O sistema e aqueles que servem a ele enganou a todos, falando apenas que não poderia sair daqui levando bens material, quando na verdade o que não se pode sair levando são as crenças e tudo que eles acreditaram no mental, como verdade ou mentira, como verdade deles ou verdade do mundo, ou verdade da historinha que estavam vivenciando, e também todas as outras verdades, entre aspas, que eles foram obtendo dentro do jogo. Deveriam ter saído vazios, limpos e puros de tudo que aprenderam, conheceram, obrigados ou não, manipulados, sugestionados ou não, teriam que ter desconstruído, eliminado e deletado tudo que fosse do jogo. A lei do sistema é: o sistema do jogo pode dar e tirar, e não admite que se saia levando nada dele.
Se levou, está ainda seguindo o manual, está seguindo o script do jogo. Tem que voltar e continuar a jogar. Imagina você entrar num jogo avançado que é preciso até fazer um contrato. Nesse jogo, você estará tão imersivo, ficará mergulhado no jogo como se estivesse drogado, completamente dentro, mergulhado no jogo. Você vai jogando, seguindo algumas informações, pistas e progressos do jogo. No final, você pensa que acabou. Daí a firma do jogo te diz: olha, por você não ter alcançado os pontos, terá que continuar e o contrato só acaba se vencer. Em nosso mundo, diremos que você não leu algumas cláusulas em letras pequenas ou aquilo que estava escondido entre linhas. Mas vamos voltar à grande arena, que eles chegaram, os perdedores que antes eram humanos e agora estão em forma física de animais. Essa arena, ela não tinha a aparência das arenas que certos livros do sistema nos deixaram como dica. E nessas arenas do livro há uma dica, onde animais e homens duelavam, não é verdade? Até filmes fizeram, contando as histórias dos gladiadores nas arenas com os animais. Essa dica, essa pista, pode ser interpretada de várias maneiras, mas eu vou citar uma agora, que caiba no meu texto sem estender muito a explicação. No livro, homens e animais estavam na arena, todos lutando por suas vidas. Na verdade, estavam falando a verdade nesses livros, porque os animais, que já tinham sido humanos antes, estariam lutando contra os homens. Imaginem isso. Conseguiram entender? Mas o sistema deu poder aos animais. Seus poderes são como ferramentas poderosas para caçar ou escapar. Uns podem correr para se esconder, outros correm para agarrar, para ferir e matar. As ferramentas dos animais, seus poderes e beleza fazem inveja a muitas pessoas, manipuladas pelo sistema do jogo para que tenham esse sentimento, essa cobiça. Os poderes dos animais são as ferramentas deles. E com elas eles poderiam facilmente se tornar os vencedores. Suas poderosas garras, dentes, o tamanho, a força, etc. E os seres que estavam em forma físicas humanas dentro das arenas? Bom, eles não tinham essas ferramentas que os animais têm, mas o sistema ajudou eles com ferramentas terríveis para matar os animais, mas eles tinham que ter habilidades e forças para conseguir agir rapidamente e certeiramente nas partes certas do corpo do animal para matá-lo. Voltando aos perdedores, eles chegaram à grande arena ainda como bebês de várias espécies de animais e pensaram que estavam lindos. E olhando para a beleza do corpo deles, da nova forma física, eles disseram que não seria tão mal assim. Suas mães os protegiam, eles podiam correr pelos prados, se esconder em túneis, rochas, sentir o sol pela manhã. Que mundo lindo! E sentiam estar bem aquecidos e protegidos, e foram descobrindo que tinham poderes nesses corpos que não tinham quando eram humanos. Poderiam fazer muitas coisas legais com seus novos corpos, pensaram eles. Não passava pela mente deles o que eram realmente, qual instinto os iriam dominar. Não conheciam os instintos fortes de matar, de caçar, de viver fugindo, no estresse diário de tentar sobreviver. Eles desfrutavam da infância deles
quando, de repente, num grito de pavor, alguns deles, em forma física animal, para ser meras caças, viram seus pais lutarem com criaturas horríveis para protegê-los. Esses outros matadores eram igualmente perdedores que entraram em forma física animal que fora manipulada para experimentarem o instinto de matar, caçar, matar ferozmente, vorazmente, sorvendo o fôlego de suas vidas em questão de minutos, ceifando as chances daqueles outros que estão em forma física de caça. Mas os que se tornaram caça não sabiam disso, não conheciam esse instinto. Com certeza saíram do jogo sem lembrar, mas quando estiveram em forma humana foram pessoas boas, mas mesmo assim não despertaram. E ali eles começaram a entender o outro nível do jogo. Aquelas criaturinhas dóceis foram escolhidas para serem trucidadas por outros, que viveriam também o estresse de matar para viver. Não é fácil, porque o dia que algo acontecer a eles, também vão virar presas de outros matadores como eles mesmos. Alguns desses perdedores já haviam repetido os erros muitas vezes, já estiveram em corpos de animais muitas vezes. Eles já estiveram ali naquela arena, natureza, sendo caçados, e já começavam a lembrar. Algumas lembranças estavam se abrindo cada vez mais nitidamente. Mas nem todos eles eram enviados a nascer nessa arena chamada natureza. Alguns desses grupos de repetidores, de perdedores, foram enviados para experimentarem coisas terríveis em outras arenas, arenas com cenários diferentes, e juntos com alguns aprisionados em forma física humana. Essas arenas, nos cenários que os humanos pisavam, eram muitas vezes piores do que o inferno de ser caçados e morrerem nas bocas de criaturas ferozes e famintas na arena chamada natureza. Esses receberam scripts ainda mais difíceis, porque estariam com esses outros em forma humana e que estavam manipulados para vê-los como alimentos, pets ou criaturas inferiores. Devido ao estado de manipulação mental e física que alguns humanos adormecidos estavam, esses que não estavam em forma física humana viveram o inferno animal. Estiveram em zoológico, circo, shows, zoofilia, matadouros, criadouros, fazendas, torturados, usados em laboratórios, cozidos vivos, levaram choques no ânus, tiveram suas peles arrancadas com eles ainda vivos, depois foram deixados agonizando após terem sido esfoliados vivos por horas e horas até que a morte se completasse em seus corpos. Alguns viraram animais de exposição, foram caçados para diversão, estiveram em rodeios, touradas, corridas, brigas, apostas. Foram considerados veículos e trabalharam até a exaustão. Foram capturados para que seus corpos fossem mortos e embalsamados e enfeitassem algumas casas de humanos totalmente manipulados, destruídos e consumidos pelo sistema. E também de alguns não humanos que fazem questão de ostentar que eles têm poder sobre humanos e animais. Alguns deles também tiveram suas imagens usadas em seitas ou religiões que dariam má fama à espécie. Eles criaram contos infantis para que pais ou líderes religiosos contassem coisas terríveis desses animais, como se eles fossem os monstros deste mundo.
pela ciência, seriam usados como insignificantes pedaços de carnes sem direitos à própria vida. Alguns deles tiveram parte de seus corpos usadas como troféus, souvenir, símbolos de azar, amuleto da sorte, e houve também alguns que foram mortos e parte de seus membros foram utilizados em culturas de humanos manipulados como remédios, como tônicos ou porções afrodisíacas. Outros caíram em famílias que as crianças os maltratavam. Os adultos psicopatas também, ou mesmo por pessoas normais, mas que estavam manipuladas para vê-los como inferiores, seres sem alma que foram criados por um Deus de amor para servirem de alimentos. Alguns padeceram de fome e frio, tiveram doenças agonizantes. Muitos outros foram atropelados e pelas estradas deixados para morrer em asfaltos quentes ou congelados na neve, ou do lado de fora de casa em invernos pesados. Outros seriam símbolos de datas a serem celebradas, representações de deuses e outros símbolos religiosos ou de azar. Em todos os casos, seriam ritualizados e morreriam nas mãos de algozes frios e perversos que se achavam seres de amor e fé. Por causa da cor dos pelos, também poderiam sofrer discriminação e serem buscados para rituais de tortura em nome da fé e religiões de alguns. Muitos supersticiosos os iriam perseguir. Alguns estariam nascendo em culturas cujas religiões, animais como camelos ou qualquer outro, teria que seguir rituais que exigiam na hora do abate mais dor e sofrimento do animal. Assim, a carne seria sagrada, diziam eles. De qualquer maneira, outras culturas mentiam que o abate era sem dor, mas não existe morte forçada sem dor, nem para humanos ou animais. Mas agora eu vou contar a história de um deles. Ele já estava sendo preparado para ser abatido em um desses açougues europeus. Ele já estava quase lembrando de muitas coisas, já tinha estado nessa arena natureza que superficialmente parece bela, mas se olhar profundamente o que se poderá ver é carne comendo carne. Ele não queria morrer agora, queria viver porque sentia que poderia se livrar de toda a bagagem que não lhe pertencia. Mas alguém o pegou e o levou para este estranho local. De repente, ele não pôde crer no que via. Um parente dele, quando ele esteve como humano, ainda vivia e estava na forma humana. Estava ali. Que alegria, pensou. Veio me ajudar. O parente de forma humana entrou e o açougueiro o pediu para ele examinar o animal que ele mesmo escolheu para ser a carne do prato de sua família. E ele, olhando feliz, esperando que o outro o visse, ele queria chorar de alegria, queria pular sobre ele e encher de abraços e beijos. Mas seu parente de forma humana apontou para ele e disse: "Esse está bom. Por favor, eu estarei lá fora esperando a carne." E daí ele chorou. Ninguém podia ouvi-lo, ninguém se importava com ele. E sentiu algo fino entrando por sua garganta. Algo quente escorria, lágrimas caíam. Dor, tristeza, estresse, medo, tudo junto acontecia e ele sentia. Ele continuava a chorar, mas agora ninguém mais podia vê-lo. Ele já estava novamente do outro lado, onde os perdedores chegam e ficam, até serem mandados de volta a jogar. E ele queria dizer aos parentes humanos que é muito fácil lembrar. É só ouvir o coração, é só seguir a força do amor real que está dentro de cada um de nós. Eu espero vocês no próximo. Obrigada por assistir. Fiquem todos bem. Jetzt die Wahrheit. Em
Infelizmente, ele falhou, porque o outro não estava sendo dirigido pelo amor. Aquele que foi seu parente e ainda estava vivo em forma humana, não conseguiu se lembrar, não o reconheceu. Isso significa que somos todos responsáveis pelo sucesso de cada um de nós, pela liberdade da humanidade, todos juntos. Enquanto não assumirmos essa responsabilidade e não nos unirmos, essa roda de nascimento, escravidão, sofrimento, dor e morte vai continuar. Esse vídeo foi feito com muito amor para vocês matutarem, não para entrar em conflito mental entre o acreditar ou desacreditar, e sim para conhecer e deixar a mente se movimentar. Todos os direitos são reservados para o meu canal e do Marmota contra o Sistema.